pessoal, eu sou José Dantas, estou aqui nesse espaço de cultura, não é? Da cidade de Brejinho, onde representa a nossa história. Estou aqui para registrar um trabalho da disciplina Corpo e Voz na Cena e escolhi esse espaço aqui, certo? Então, a importância da cultura e da história da farinha famosa aqui no município de Brejinho, né? Que agora tornou-se lei, né? Estado do Rio Grande do Norte, a farinha de Brejinho é a melhor farinha do estado do Rio Grande do Norte. Tornou-se lei, mas isso já era muito conhecida há muito tempo, né? Que é trabalhado, né? Passado de geração para geração, mostrando, né? A importância da cultura. Muitas pessoas passaram por aqui, certo? E contribuíram para esse trabalho maravilhoso, que é a construção de um povo, não é? Através da sua cultura. Então, eu gostaria muito agora de falar uma das histórias, porque nas casas de farinha tem muita história. Olhe, é música, é um cafezinho, é gente muita junto, conversando, batendo papo e assim vai. Aí, tem uma história muito engraçada, a história da máquina de cascar mandioca. Duas comadres, rapadeira de mandioca, haja conversa. Aí uma diz a outra: comadre, tu tá sabendo que agora os homens não tinham mais o que inventar, inventaram fazer uma máquina. Então, pensaram errado dessa vez, porque tem a máquina de moer o milho, mas porque o milho é só um formato da espiga, mas a mandioca, ué, a mandioca é de todo tamanho, tem grande, tem grossa, tem de todo jeito. A tal máquina, aí a outra amiga dela, da comadre, diz: qual é o problema dessa tal máquina? O problema é que a máquina não deu certo, porque rapava a mandioca de um lado, do outro não rapava, porque justamente por causa do formato. A natureza faz a mandioca de todo jeito, de todo modelo, de toda grossura, de todo tamanho, e assim vai. Não deu certo não. Aí a outra comadre diz: ainda bem, mulher, senão nós não ia perder o nosso ganha-pão. E assim a máquina não funcionou. Mas aqui para nós, disse que aqui em Brejinho compraram alguma. A outra rapaz, um senhor proprietário de casa de farinha aqui de Brejinho, foi entrevistado. Aí a professora perguntou a ele: me diga uma coisa, me conta uma história aí que você nunca esqueceu, que aconteceu na casa de farinha. Aí ele deu aquele sorriso bonito e disse assim: Regina era uma rapadeira de mandioca. Não tinha como Regina. Ela cevava uma mandioca como ninguém. Porque antes do homem inventar o motor para moer, né, a mandioca, era assim, os homens moendo na roda. E essa mulher chamada Regina era uma das mulheres que com duas mandiocas grandes empurrava assim, olha, a mandioca naquele caixote de tauba, né, com rodete. O rodete é que fazia moer a mandioca. E as duas mandioca grande, ou era dois homens para dar conta, porque Regina era forte. E eu fico hoje me perguntando: quanto Regina não contribuiu para a nossa cultura, para a nossa história? E ninguém sabe mais quem era Regina. Vai se passando as gerações e ficou na história porque foi perguntado. Então, como Regina, tantos brejienses, agricultores, agricultoras, brejienses que contribuíram
para hoje a nossa história ser reconhecida dentro do Rio Grande do Norte. Isso é importante. Por isso eu sou um agricultor, daquele agricultor amante da cultura, gosto muito de ler. Isso é muito importante, certo? Então, eu tenho uma poesia que eu sempre gosto de ler no final de uma apresentação, que diz assim: sou agricultor de mãos calejadas, minha caneta é uma enxada. No meu tempo de criança não tive oportunidade de escola frequentar, mas me dediquei com a mão na terra, plantando, colhendo, levando para casa de farinha e fazendo com que a nossa farinha seja reconhecida. Então eu dei minha contribuição. Por isso é importante eu dizer isso. Sou agricultor de mão calejada, minha caneta é uma enxada. Sou um agricultor, orgulho de ser agricultor. Então, tenho a esperança no Senhor de um dia os meus filhos ser doutor. Porque ser doutor não é só ser doutor da medicina, não. É ser doutor naquilo que você sabe fazer. Você é doutor. Eu me sinto um agricultor doutor. Então, só é rim para nós quando não chove no chão. Quando não chove, aí fica difícil, porque a gente não tem como colher o que é plantado. Mas a esperança e a fé em Deus faz com que a gente seja abençoado. Meu muito obrigado.